A graça e a paz seja com todos. Estamos aqui iniciando o nosso último trimestre de 2020. Nós vamos estudar a lição de jovem, né? Olha só que lição importante. Os bons e os maus exemplos, né? O que nós vamos estudar outubro, novembro e dezembro, tá bom? Com certeza vai ser bênção. E hoje nós vamos estudar a primeira lição, que se encontra aqui com o título Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Moisés, sabemos que foi um dos vultos mais importantes do Velho Testamento. Então ele vai ser usado já na primeira lição como um bom exemplo, né? Então, jovens, você tem uma lição abençoada aí durante todo esse trimestre, nesse final aí de 2020, né? Vivemos aí essa pandemia aí, mas Deus já está dando vitória já, as coisas já estão se acalmando e com certeza essa lição vai ser bênção para a vida dos jovens e dos professores que vão ministrar a aula, tá bom? Então, Moisés, a diferença que a presença de Deus faz. Os objetivos aqui dessa lição é mostrar como se deu a chamada de Moisés. Também refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés pós-Egito, né? Após o Egito. E identificar os perigos das bênçãos sem a presença de Deus, ok? Vamos lá. O texto bíblico, ele se encontra em Êxodo, capítulo 33, e versículos de 1 a 6, tá bom? Então, nós vamos agora já entrar na lição, sem mais delongas, né? Porque o tempo é pouco, certo? E nós vamos aqui só ler o texto do dia. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, e a síntese, que diz: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento, ok? Bem, Moisés, ele foi um homem tremendamente usado por Deus, né? Isso aí nós não temos dúvida disso. Vamos estudar um bom exemplo. Bem, com certeza, na introdução aqui, todo mundo, né? Ele deseja ser abençoado, certo? Não tem quem não deseja ser abençoado. Todo mundo deseja a bênção de Deus, né? Então, isso aí é um desejo do ser humano. Agora, principalmente quando a promessa, aquela bênção é uma promessa de Deus que está se cumprindo na nossa vida. Aí traz mais alegria ainda, traz mais felicidade. Porém, infelizmente, hoje, estamos dando mais valor às bênçãos do que o dono da bênção. Isso aí é notório, não tem como, né? Está acontecendo. As pessoas hoje, eles valorizam mais a bênção do que o abençoador. E quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele falou: amar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas estão amando as bênçãos acima de todas as coisas. E muitos, depois que estão abençoados, ainda viram as costas para Deus numa ingratidão tremenda, certo? Então, hoje estamos dando mais valor à bênção, infelizmente, né? Eu creio que isso sempre aconteceu, mas as coisas vão aumentando. Moisés aqui, nessa lição, ele vai nos dar o exemplo de que a presença de Deus é o melhor que nós podemos ter. Nós vamos ver aqui o porquê disso, né? Bem, número 1 aqui, Moisés e a sua chamada. Primeiramente, Moisés, ele é chamado Moisés, que significa tirado das águas, certo? Nascido num período assim muito difícil, né? Numa época em que o rei do Egito, Faraó, ele queria matar todos os primogênitos, todo homem que nasce, toda criança que nascesse macho, ele queria matar, porque ele não queria que o povo escravo, que Israel era escravo lá no Egito, que ele se multiplicasse, crescesse, porque numa guerra ele poderia se juntar do lado do inimigo contra o povo do Egito para poder se libertar. E o rei
do Egito, já precavendo isso, estava fazendo essa maldade, que não funcionou, né? Não funcionou muito bem essa ideia maligna do faraó, não. Então a ordem de faraó era essa: matar todo menino para que o povo hebreu não se multiplicasse. Mas não tinha jeito. O povo se multiplicava porque a bênção de Deus estava sobre o seu povo. Então não era um faraózinho da vida que ia impedir os planos de Deus, certo? Então o povo hebreu se multiplicou e não teve jeito. E um dia Deus libertou eles, né? Bem, salvo das águas, Moisés significa isso, protegido, né? Ele foi salvo das águas. Olha só, nasceu naquela situação em que eles teriam que morrer. Ele foi salvo das águas, protegido pela filha de Faraó, certo? Todo mundo conhece essa história. Estava lá boiando lá naquele barquinho lá, e a filha de Faraó pegou ele e criou, né? Então ele foi salvo das águas, protegido pela filha de Faraó, né? Lembrando que os hebreus eram escravos ali no Egito e trabalhavam de graça. Não pode esquecer esse detalhe não, tá? Bem, ele cresceu num palácio, certo? Como príncipe, foi instruído em toda a ciência do Egito, está lá em Atos 7:22, mas depois precisou fugir do Egito e teve uma excelente educação, foi bem preparado, certo? Mas depois, quando ele passou 40 anos no deserto lá, apacentando o rebanho do seu sogro, ali ele se esvaziou de tudo aquilo que ele recebeu no Egito, né? Ali ele aprendeu a lidar com família, a lidar com as pessoas, a lidar de uma forma completamente luxuosa que ele vivia lá no Egito. Aqueles 40 anos lá, apacentando o rebanho do seu sogro, ali ele estava aprendendo como ele deveria lidar com o povo escravo lá no deserto, 40 anos depois. Deus sabe amassar o barro, né? Deus sabe amassar o barro e sabe como trabalhar na nossa vida, nos preparando para tarefas futuras. Quem sabe a prova que você está passando agora não é Deus te preparando para colocar algo na tua mão? Quem sabe? Certo? Não murmura não, fecha tua boquinha, vai orar, que a vitória é certa, tá bom? Então, depois Moisés matou um egípcio lá, precisou fugir, né? E foi embora. Mas levou a sua educação egípcia consigo. Mas lá ele foi reformulado por Deus. Bem, nós vamos ver agora as desculpas. Quando Deus apareceu a ele naquela sarça ardente, né? Ele chamou ele para a grande obra de libertar o seu povo lá do Egito. Pô, ele se assustou, ele não esperava isso, né? Então, ele apresentou aqui algumas desculpas para não ir cumprir a tarefa determinada por Deus. É igual muitas vezes a gente, né? Nós, às vezes, arrumamos tanta desculpa para não cumprir o propósito de Deus, arrumamos tanta desculpa para não fazer a vontade de Deus, né? E a gente sofre às vezes por isso. Deus chama, escolhe. Será que Deus errou quando te escolheu? Ah, mas eu não posso por causa disso, eu não tenho condições por causa disso. Então Deus errou? Deus chamou a pessoa errada? Eu acho que não. Nós temos que parar de dar desculpa e fazer aquilo que Deus manda, certo? Só assim nós somos plenamente abençoados, ok? Bem, vamos lá. Já com 80 anos, né? Deus aparece a Moisés e chama ele. Você vai lá tirar aquele povo, o teu povo. Aí ele, já com 80 anos, fugitivo do Egito, apacentando aí as ovelhas do seu sogro, é chamado por Deus para libertar Israel. Bem, ele foi escolhido por Deus para essa que o autor chama de uma gigantesca tarefa. E era mesmo, foi uma tarefa gigante, né? Então, porém, Moisés apresentava inúmeras desculpas, né, para não ir fazer a obra, certo? Embora simples, Moisés estava acomodado ali na sua vida, cuidando do rebanhozinho, do seu sogro e tal. Você já viu quando tu vive numa área de conforto, não quer ser incomodado? Moisés estava assim. Agora já estou aqui na minha, cuidando
desse rebanho aqui, eu não quero mais saber de nada não. Muitas vezes a gente entra nessa armadilha do comodismo, aí o bicho pega, entendeu? Nós temos que entender que a vontade de Deus está em primeiro lugar, ok? Então, embora simples, Moisés estava acomodado na sua rotina, né? Por isso ele reagiu e se achando limitado. Eu não posso, eu não tenho condição, né? Se ele soubesse, né, o que ele ia fazer, que diferença de apacentar um rebanhozinho para fazer o que ele fez, não é fácil. Bem, a primeira coisa que ele fala, quem sou eu? Né? Em vez de ele olhar para quem chamou, ele olhou para si mesmo. Quando a gente olha para nós, meu filho, a gente não faz nada. Não vê Jeremias, quando Deus chamou ele? Ah, eu não passo de uma criança. Arruma outra desculpa, que essa não cola, né? Qual é o nome de Deus? Qual é o nome que eu vou usar lá? Todas as divindades do Egito tinham nome. Então, se ele chegasse lá, o Senhor mandou tirar meu povo. Mas que Senhor é esse? Foi o que aconteceu, né? Mas Deus falou, olha, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Todo-Poderoso, mas não como o Senhor. Aqui ele se apresenta como o Senhor. Era o que Moisés ia falar lá. Inclusive o Faraó falou, quem é o Senhor? Né? Ele viu depois no final quem é o Senhor. Então Deus também não apareceu a você. Ele pensou, as pessoas, eu vou chegar lá e vou dizer que Deus apareceu a mim e falou comigo, todo mundo vai acreditar? O importante ali não era as pessoas acreditar, era o próprio Moisés acreditar. Muitas vezes, querido, a gente quer que as pessoas acreditem no que a gente fala. O importante não é só eles acreditar no que a gente fala, é nós mesmos acreditar. Nós acreditando já é o suficiente para a gente fazer o que Deus quer. Entendeu? Então, Deus não apareceu a você, poderia ter dúvida, né, da sua chamada, né? Deveria ter. A dúvida vem em todos os momentos da nossa vida. Nós temos momentos de dúvida. Ninguém fica 100% com a fé lá em cima direto. Ninguém fica. Certo? Todos os homens de Deus têm os seus momentos de crise. Não estou dizendo se desviar, momento de crise, de fragilidade. O que acontece nesses momentos de crise? Nos aproxima mais de Deus. Está entendendo? Quando a gente sente a nossa fé fragilizada, a gente não fica a vida toda lá no cume da montanha, não. Pá. Não, tem hora que a gente desce no vale, e ali a gente chora, a gente geme, a gente pede misericórdia. Não pensa você que a gente vai ficar lá no cume, jovem, a vida toda. Não pensa você que tu vai ficar no êxtase, cheio de poder, cheio de autoridade a vida toda. Vai ter aquele momento que você vai se sentir fragilizado, vai se sentir fraco. E é nesse momento que você vai depender mais de Deus na sua vida. É nesse momento. Então a gente precisa saber entender essas mudanças que existe a ver no nosso ministério. A ver é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Ele também passou por isso. Ele falou, ó, quando eu penso que estou fraco, eu estou fraco, eu estou forte. Por que quando eu penso que estou fraco, eu estou forte? Porque quando eu penso que eu estou fraco, eu dependo mais de Deus. E por que quando eu estou forte, eu estou fraco? Porque quando eu me sinto forte, eu não dependo de Deus. Eu dependo de mim mesmo, aí eu estou fraco. Porque a fortaleza do homem está em Deus, não nele. Ok? Bem, outra coisa também, outra desculpinha dele. Não sou eloquente. Entendeu? Não sou uma pessoa convincente. Não sou eloquente. Não sou um bom pregador. Querido, tem que ter unção de Deus e convicção daquilo que você é. Certo? Moisés não se achava convincente. Achava pesado de boca. Aí Deus falou, tá bom, vou fazer de conta que acredito, eu vou chamar um homem eloquente para ficar contigo, que é o seu irmão Arão. Certo? Manda, aí aqui foi o pior de todas as desculpas, manda outro. Essa foi a pior das desculpas. Certo? Aí Deus se irou, né? Aí Deus se irou com ele. Não, agora chega. Você vai ter que aceitar a chamada e acabou. Entendeu? Então Deus confirma a chamada de Moisés. Deus sabia, né, das desculpas de Moisés. Quando você vai dar uma desculpinha para Deus,
Você não pensa que está chegando ali com uma novidade. E Deus ficou muito triste porque eu cheguei ali com as minhas desculpas. Não, Deus já está sabendo, ó, muito antes de você nascer, Deus já sabia que tu vinha com as suas desculpinhas. Só que não cola para Deus. Deus já tem formado o que Ele quer, o que já está pronto para a tua vida. Entendeu? Deus, quando te chama, Ele está sabendo o que está fazendo. Ele não está chamando a pessoa errada. Ele não errou, e era para chamar ele não, era outro. Não, é você mesmo que Deus chamou. E Deus não errou. Entendeu? Não adianta mandar outro. É você que Deus chamou para fazer a obra de Deus. Certo? Então, se dedica. Aceita o desafio de Deus. A coisa que pode trazer mais alegria a um coração de um obreiro é ele aceitar o desafio de Deus. E Deus fica feliz quando alguém aceita o seu desafio. Então Deus confirma a chamada com Moisés, sabendo das suas desculpas, né? Mas Deus sabia das desculpas que ele ia dar, mas Deus também conhecia o potencial de Moisés. Deus sabia quem era Moisés. Deus sabia que ele era o homem ideal. Deus escolheu o homem ideal para aquela obra. Deus escolhe a pessoa certa para cada obra. Deus não escolhe ninguém errado. Deus conhecia o potencial de Moisés e sabia que Moisés era o homem adequado para tirar o povo do Egito. Por isso que ele escolheu Moisés. Ele escolheu Moisés porque ele conhecia o potencial de Moisés, capacitou Moisés para enfrentar os conflitos, deu poder a ele para ele realizar muitos milagres e deu autoridade para ele se encontrar com Faraó e falar o que tinha que falar. Tudo veio de Deus. Está entendendo? O que nós temos que fazer é obedecer. Só isso. Bem, número 2 aqui, após o Egito, deserto. Bem, dias com Deus, né? Na montanha, ele passou aqui, ó, dias com Deus na montanha. A Bíblia está aqui, ó. Dias com Deus. Deus tirou o povo do Egito. Agora vem cá, Moisés, sobe um monte comigo, que eu vou te dar a lei, vou te dar os ensinamentos para tu passar para esse povo, que eu vou mostrar a eles como é que eu quero ser servido, como que eu quero ser amado, como que eu quero ser adorado. Não é nada como é lá no Egito. Fica comigo aqui 40 dias, depois desce, dá instrução ao povo de tudo aquilo que eu falei contigo, que o povo vai ter que me servir do meu jeito, em santidade. Olha só, né? Então, Moisés ficou ali aqueles 40 dias. Moisés passou o tempo a sós com Deus. Que maravilha, né? Você já imaginou? 40 dias a sós com Deus? Lá no Monte Sinai, onde ele recebeu a lei para ensinar o povo e servir e adorar a Deus. Teriam que mudar os seus hábitos e mudar a sua adoração radicalmente. Era isso que eles teriam que fazer, né? Então, mas enquanto Moisés estava lá, os ingratos embaixo começaram a decepcionar. Fizeram o quê? Um animal. Fizeram um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte com Deus, o povo ingratamente, né, se revolta e decide fazer um ídolo em forma de um animal, um bezerro, para ser adorado, né? Um pouquinho só que Moisés se afastou para estar com Deus, o povo se desviou. Entendeu? Então você vê que quando Moisés estava lá, eles fazendo aquilo, você já tem uma noção que tipo de gente que Moisés ia apacentar. Está entendendo? Não era um povo dócil, não era um povo obediente, não era um povo agradecido, nada disso. Era um povo revoltado, um povo ingrato, que não soube agradecer o que Deus fez tirando ele do Egito, da escravidão de 400 anos. Era um povo ingrato, revoltado. E Moisés ele já sentiu que tipo de gente que ele ia passar 40 anos no deserto. Ali ele já sentiu a barra pesada.
Caramba, que povo ruim que eu vou ter que apacentar. Mas é o povo que Deus colocou na mão dele. Não adianta reclamar do povo, tem que fazer o que Deus manda e acabou. O povo é de Deus, acima de tudo. Nós apacentamos, mas o povo não é nosso, o povo não é do pastor, o povo é de Deus. Acabou, certo? Então Moisés não tinha para onde correr não, ok? Então o povo se desviou, então aí já era. Veio 3, refaça as tábuas da lei. Por quê? Moisés, ao descer com as tábuas da lei na mão, as duas, os 10 mandamentos, ele ficou tão indignado de ver aquele povo nu, gritando, adorando aquele bezerro de ouro. Ele ficou com tanta raiva que ele quebrou as tábuas da lei, entendeu? Ao descer do monte, ele se surpreende com tudo aquilo que está acontecendo. Ele olhou, não estou acreditando no que estou vendo. Já pensou o tempo que ele passou com Deus, um povo recém-saído da escravidão, ele encontra um povo adorando um bezerro e dizendo, esse é o meu Deus. Moisés falou, não estou acreditando no que eu estou vendo, não é possível. Ele ficou tão revoltado, cego de raiva, que ele quebrou as 2 tábuas da lei, como quem diz assim, isso aqui para vocês não serve. Né? Então, devido a isso, né, Deus não falou nada sobre isso não, a gente não vê a Bíblia falando, Deus chamando a atenção dele porque quebrou a tábua da lei. Deus falou, mas não tem nada escrito na Bíblia sobre isso. Né? Então, devido a isso, Moisés teria que repetir tudo de novo. Que Moisés teria que pegar a pedra, polir ela e fazer tudo de novo e levar lá no monte para Deus escrever tudo de novo. Deus mandou, faça de novo. E ele teve que subir com as pedras sozinho no monte. Deus falou, tu vai sozinho agora. Entendeu? Então, na sua ira, Moisés, o que ele fez? Destruiu as pedras, as 2 pedras dos 10 mandamentos. Ele destruiu o que Deus fez. Não adianta a gente ficar com raiva e destruir aquilo que a gente já fez, destruir aquilo que Deus fez, porque a gente vai ter que fazer de novo. Entendeu? É tempo perdido. Não adianta. Nós temos que restaurar o que Deus fez, que nós destruímos. Então, a parte que nos cabe, Deus não fará, não vai fazer não. Deus ia escrever de novo os 10 mandamentos, tudo bem. Mas quem tinha que pegar a pedra, preparar a pedra e subir um monte com ela, era Moisés, de novo. Não tinha necessidade disso, né? Mas ele se precipitou, né? A Bíblia não diz que ele pecou, não. Mas que ele se irou e quebrou as pedras, quebrou. Certo? De tanta raiva que ele ficou. Qualquer um ficava, né, gente? O cara passa lá, você sai para orar por uma pessoa, passa lá umas semanas orando pela pessoa, pelo grupo, aí quando tu volta todo feliz, esperando uma mudança naquelas criaturas, eles estão adorando o diabo. Isso decepciona mesmo, né? Isso mostra que rebeldia, ingratidão, falta de amor, falta de reconhecimento, falta tudo. Mas pagaram um preço caro. Finalmente aqui, número 3. A bênção sem a presença de Deus. Antes eu quero voltar aqui, que Moisés teve que refazer tudo de novo e fazer o mesmo caminho que ele fez antes. Deus faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. Certo? Deus não deixou por menos, não. Você agora vai ter que fazer tudo de novo. Quando nós destruímos o que fizemos, nós temos que fazer tudo de novo, é tempo perdido, tá? Bem, a bênção sem a presença de Deus, um anjo vai à frente. Depois disso, né, Deus disse que Deus ficou irado com eles, certo? Depois Deus falou, olha, que ia cumprir a promessa. Tudo que Deus falou, ele falou, eu vou cumprir, mas só que tem um porém, eu não vou mais com vocês, não. Porque esse povo é tão ruim, que se eu for com você, eu vou matar todo mundo. Eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai, o anjo da aliança, ele vai, eu através dele eu vou cumprir todas as promessas que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir. Agora, eu não vou junto, porque senão eu não vou suportar esse povo. Esse povo é muito rebelde. Ele já é o extremo da rebeldia, certo? Então, depois disso, Deus disse que cumpriria a promessa feita aos patriarcas,
que daria a terra prometida, mas não iria com eles, entendeu? Enviaria um anjo adiante para expulsar as nações, devido a Israel ser um povo obstinado e rebelde, certo? Então, isso aí, querido, é que é o grande problema na vida do povo de Deus, certo? Quando Deus falou, eu não vou, Moisés falou, aí não dá. Aí não dá, não. Se tu não for, eu também não vou. Olha só o homem de Deus. Ele dá preferência para Deus, certo? Se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui. Deus disse que cumpriria a promessa, mas não estaria junto. Bastaria enviar um anjo. De qualquer forma, a promessa se cumpriria. Deus ia cumprir, certo? Moisés não aceitou a ideia, não que Moisés estivesse desprezando o anjo. Deus falou, vou enviar o anjo no meu lugar, eu não vou não. Moisés falou, não, se tu não for, eu também não vou. Não é que Moisés estivesse desprezando o anjo, de jeito nenhum. Moisés não desprezou o anjo, mas ele entendeu que a presença de Deus que era mais importante. Entendeu? Nós não podemos colocar as bênçãos acima de Deus. Moisés mostrou um exemplo tremendo para nós. Ele falou, não adianta, se tu não for, não adianta. O que é importante aqui é a tua presença, Senhor. É a tua presença que é importante na minha vida. As bênçãos são maravilha, mas se tua presença não for comigo, o resto não me interessa. É isso que Moisés quis dizer. Mas tem pessoas que ele não está nem aí para o dono da bênção. Ele não quer nem saber, ele quer a bênção. O povo, Moisés, o que houve? Não, Deus falou que ele não vai com a gente, não, vai enviar o anjo. Ele vai enviar o anjo? Tá bom, tá ótimo. O anjo vai, então tá bom. O anjo vai levar a gente lá? Vai, então tá bom. Eles não estão nem aí para Deus. Quer nem saber se Deus vai ou não, eles querem chegar lá. Vai enviar o anjo? Beleza. Mas Moisés não pensava assim. Moisés falou, tá bom, eu vou, mas se tu não for, eu não vou. Só vou se tu for. Aí Deus, tá bom, eu ouvi você também, eu vou. Aí Deus foi. Tá entendendo? Moisés passou no teste. Ele deixou claro que ele preferia, acima de tudo, a vontade de Deus. O importante foi isso, entendeu? Quem valoriza mais as bênçãos do que o abençoador, perde a bênção. Não vamos valorizar, querido, a bênção mais do que o abençoador. O mais importante na nossa vida é o abençoador, é Deus. Vamos fazer igual Moisés. Se a tua presença não for conosco, eu daqui não saio. Certo? Então, Moisés foi um gigante de Deus. Moisés, como um ser humano, né, ele tinha suas limitações, claro. E num dado momento que ele não vigiou, infelizmente, é homem, né? Ele não vigiou. E por causa desse momento de fragilidade que ele não vigiou, Moisés se irou, ele ficou impedido de entrar na terra de Canaã. Certo? É lógico que ele ficou impedido de entrar na terra de Canaã. Ele conduziu o povo até a beirada lá. Ele viu de longe, mas não entrou. Outro líder que entrou com o povo, que foi Josué. Deus falou, tu não vai entrar. Acabou. Porque, por causa de um probleminha que houve lá no deserto, ele não ia entrar, ele não glorificou a Deus ali. Ele ficou tão irado que Deus mandou ele falar a rocha, que a rocha simbolizava Cristo, e ali naquele momento ele não falou a rocha, ele deu uma cacetada na rocha. E Deus ali não gostou e falou, por causa disso não vai entrar em Canaã, né? E ele orou, chorou, implorou, mas Deus falou, basta, não vai entrar, e acabou, né? Então, agora, isso não fez com que Moisés perdesse tudo o que ele fez. Não perdeu nada. Só não entrou em Canaã. Perdeu fisicamente nessa vida. Ele não entrou em Canaã. Mas tudo que ele fez, ele não perdeu nada. Certo? Mas mostra que, apesar de tudo, certo? Uma coisa interessante que eu guardo no meu coração. Quando Deus impediu Moisés de entrar na terra de Canaã, Deus estava dizendo para toda a humanidade, eu não tenho filho predileto. Não tem. Deus não tem filho predileto. Deus não esconde pecado de ninguém.
Deus não facilita ninguém, Deus não tem filho predileto, errou, paga pelo seu erro. Moisés errou, não entrou na terra de Canaã, por causa da sua falha. Mas ele não perdeu todo o trabalho que ele fez, lógico. Moisés continua sendo um dos maiores vultos do Velho Testamento, porque não dizia da Bíblia. Ele só perde para Jesus, entendeu? Porque Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreveu lá em Atos 3:22, disse, né? Ele falou assim, porque, olha só que interessante, certo? Ele era usado, Moisés era tão usado por Deus Todo-Poderoso, que o apóstolo Pedro mencionou como referência, olha só, em comparação ao ministério profético de Jesus, certo? Ele diz aqui, ó, porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Um profeta semelhante a mim. É muita exaltação para um homem, né? Embora Jesus está infinitamente acima dele, acima de nós, mas aqui ele faz uma comparação profética, semelhante a mim, da forma profética, como profeta. Então, querido, que Deus te abençoe, que essa lição aí venha te mostrar um dos grandes exemplos da Bíblia para nós, Moisés, um homem de Deus que suportou as aflições como um bom soldado. Então, que Deus te abençoe. Semana que vem, nós estamos aí com a nossa segunda lição, Débora, fazendo a diferença em ação e palavra. Então, que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, se inscreva aí no meu canal, dá o seu like. Eu preciso que você se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreva, dá o seu like, me ajuda a continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Divulgando. O YouTube é uma porta aberta para a gente divulgar a palavra de Deus, tá bom? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe, convide outras pessoas para se inscrever no meu canal, tá bom? Então, um abraço, meu jovem amado, e até a próxima lição. Deus te abençoe.